Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Felipe, sou pastor no Ministério Vida Pura, sou casado com a Flávia, sou pai da Helena de 3 anos e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de tratar um assunto tão delicado na igreja, onde normalmente a gente fala pouco sobre isso. E por falar pouco sobre o assunto, eu acabei me tornando uma das vítimas daquilo que hoje eu prego. Eu costumo dizer que Deus transformou a vergonha do meu passado em testemunho para a glória dele. Eu sou líder no Ministério Vida Pura e o Ministério Vida Pura trata com vício em pornografia e masturbação. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. E mais do que trazer informações para vocês, a minha oração é para que o Espírito Santo trabalhe no coração de vocês, gerando arrependimento. Porque com certeza absoluta, muitos daqui que estão me ouvindo estão enfrentando uma luta contra a pornografia e contra a masturbação. E não é porque, nossa, fulano fez fofoca de mim. O pastor fez fofoca, o líder da célula fez fofoca. Miserável, eu contei para ele, pedi ajuda, agora ele fez fofoca da minha vida. Não, não é isso. É porque isso é simplesmente um dado estatístico do consumo de pornografia e da prática da masturbação entre as pessoas dentro da igreja. Eu tenho 36 anos hoje. Passei a minha juventude na igreja na década de 90. Se isso já era muito comum lá atrás, quanto mais agora nos dias de hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tive o meu primeiro contato com pornografia com 12 anos de idade. Só que não foi assistindo um filme pornográfico, explícito. Eu fui fazer um trabalho de escola na casa de um amigo. Obrigado. E aí ele tinha alugado uma fita VHS para assistir no videocassete dele. Os daqui então não sabem nem do que eu estou falando, pela idade deles. Videocassete, fita VHS, vai na locadora. Antigamente não existia Netflix. A gente tinha aqui num lugar que tinha um monte de filme que chamava locadora, que você pegava um para assistir. E ele pegou um filme lá e no meio do filme tinha uma cena de sexo. Só que era uma cena de sexo que só mostrava da cintura para cima. Não mostrava de fato o ato sexual. Muito menos pesada que até mesmo uma novela. Sem falar das séries da Netflix hoje, que a galera maratona, né? Maratona série da Netflix, cheio de conteúdo imoral lá, cheio de pornografia. E aquilo me despertou para uma excitação que poucos dias depois eu descobri a masturbação. Então eu comecei a me masturbar com 12 anos de idade, ao mesmo tempo que eu comecei a assistir pornografia com 12 anos de idade. Só que a média mundial hoje para o primeiro contato com pornografia é entre 6 e 8 anos. Quem aqui tem menos de 8 anos de idade, levanta a mão. Pois é, então, todo mundo aqui já teve contato com pornografia na vida. Todos. Porque também pornografia não é só o filme proibido para menor de idade. Para nós do Ministério Vida Pura, pornografia é tudo aquilo que causa excitação. Por exemplo, qual é o maior canal de comunicação de pornografia que existe hoje no mundo? Se chama WhatsApp. Mas por que o WhatsApp é o maior canal de comunicação de pornografia? Ah, já sei, porque a galera manda nudes, a galera manda um videozinho. Não, não é só por causa disso. É porque no WhatsApp você tem coragem de falar tudo que você não tem coragem de falar olhando no olho da pessoa. Então aquela escrita imoral também é pornografia. Os adultérios hoje começam no WhatsApp. O cara quer se relacionar com a amiga de trabalho dele, ele não fala lá na hora do cafezinho alguma coisa, ele manda uma mensagem.
Os contatinhos que vocês têm aí no celular de vocês, que fica mandando mensagem para vocês. Os grupos de WhatsApp que chegam imoralidade aí. Aí vocês falam assim, não, mas são meus amigos. Eu não posso sair desse grupo, eu estou evangelizando eles. Tá sim. Então, olha só, eu comecei lá atrás com 12 anos, tendo um acesso muito restrito à pornografia, que depois se passou a revistas, as revistas nem existem mais. Por causa do advento desse aparelho aqui, ninguém compra uma revista para ver uma foto. Aqui, você já tem pornografia explícita em alta definição a um clique. Quem aqui não tem celular? Levanta a mão. Não tem celular. Pois é, então vocês não entraram para as igrejas que têm a estatística das igrejas que tinham alguém que não tinha celular. Eu já fui em igrejas que a pessoa não tinha celular. Teve um caso muito marcante que o homem levantou a mão, na hora que eu falei, quem não tem celular? Ele levantou a mão na hora assim, ó. E aí ele falou, pastor, eu não tenho celular porque eu tenho problema com pornografia, por isso que eu não tenho celular. E a esposa dele estava junto e ainda falou assim, esse é meu marido, ela estava toda feliz. Porque o marido dela estava vivendo uma vida de restauração. Então, por causa desse aparelho, as coisas facilitaram muito. Então, eu comecei assistindo pornografia em vídeos, que não eram filmes, de fato pornográficos, revistas. E aí, só com 17 anos, eu comprei um computador, mas tinha que esperar da meia-noite para acessar a internet. Os mais novos também não sabem o que é esse drama de acessar a internet de escada depois da meia-noite, para não gastar a conta de telefone de casa. E aí demorava uns 40 minutos para baixar uma cena de 5 minutos. O que não é a realidade atual, sendo que agora, se eu quiser, eu acesso um vídeo pornô aqui a um clique e ele começa a rodar instantaneamente. Então a gente precisa começar a entender que nós estamos lidando com a fase mais crítica do problema, porque é a fase de maior acesso. O acesso é instantâneo e é rápido, e todo mundo aqui tem. Eu fui me afundando, cada vez mais assistindo pornografia, me masturbando, achando que isso não pegava nada. Isso aí não pega nada. Não faz mal para ninguém. Eu estou fazendo mal para alguém assistindo pornografia e me masturbando? Não. Nem pecado é, porque na Bíblia não está escrito que não pode assistir pornografia e não pode se masturbar. Pelo contrário, eu estou aprendendo lá fora que masturbação faz bem para o corpo. É uma forma de eu me conhecer. Então nós somos bombardeados de mentiras o tempo todo. E eu digo, são mentiras. Mas na época eu estava afundado nisso. Sem contar que eu não fiquei só na pornografia e na masturbação, mas eu comecei a ter relação sexual com as minhas namoradas. Então toda namorada que eu arrumava, eu fazia sexo com ela. E eu fui descendo até os 24 anos de idade, dos 12 aos 24 anos de idade, cada vez mais. Pornografia, masturbação e sexo. Só que, o que a Bíblia fala sobre sexo antes do casamento? É pecado, fornicação. Aonde eu estava dos 12 aos 24 anos? Além de assistir pornografia, me masturbar e fazer sexo ilícito. Onde eu estava? Estava na igreja, tocando no grupo de louvor. Comecei a tocar com 13 anos, mais ou menos. Com 21 anos de idade, eu já estava pregando na igreja. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo sexo lá fora. Ninguém sabia da minha vida dupla. Ninguém. As pessoas olhavam para mim, olhavam para minha mãe e falavam, nossa, mas o seu filho é uma bênção, hein? Nossa, menino novo, está aqui na igreja, podia estar lá no mundão, curtindo o mundão, mas está aqui na igreja. E eu olhava assim e falava, essa tiazinha aí não sabe de nada. Se ela soubesse quem eu sou de verdade, ela não falava essas coisas.
Ela não sabia, mas Deus sabia. E com 24 anos de idade, quando eu não aguentava mais viver essa vida de escravidão do pecado, porque parece que é liberdade, parece que é prazer infinito, parece que tudo vai dar certo sempre. Não. Todo pecado gera morte, a gente vai ver isso aqui. E a conta para eu pagar já estava muito alta daquilo que eu estava vivendo e sentindo. Quando eu não aguentava mais, do nada apareceu uma pregação como sugestão no YouTube para mim. Eu assisti aquela pregação e quando a pregação terminou eu estava deitado, prostrado, de cara no chão do meu quarto, chorando, pedindo perdão para Deus dos meus pecados. Essa pregação está no YouTube até hoje, ela se chama Pregação Chocante, do pastor Paul Washer. Depois, se vocês quiserem assistir, assistam. Essa mensagem transformou a minha vida porque foi o instrumento de Deus para gerar pela primeira vez um arrependimento verdadeiro no meu coração, de uma pessoa que nasceu num lar cristão, de uma família de pastores e missionários, que tocava no louvor, que tinha o sonho também de ser pastor, que já pregava na igreja, mas que tinha uma vida dupla, uma vida de pecado em secreto. Então tudo que eu vou falar daqui para frente, eu quero que vocês entendam que faz parte do meu testemunho. É a minha história através das Sagradas Escrituras. Foi o que eu vivi, foi o que eu passei. E mais do que vir aqui e lotar vocês de mais informação, o que Deus tem colocado no meu coração é despertar pessoas a um arrependimento verdadeiro. Com 24 anos de idade, de fato, eu fui levado a um arrependimento verdadeiro. E a minha vida começou a ser transformada a partir dali. Se no final desse culto, mais do que entender que pornografia é pecado, mais do que entender que a masturbação vai destruir a sua vida, mais do que entender que a homossexualidade não é o padrão de Deus, mas que nem por isso você é rejeitado, pelo contrário, você é um filho dele. Mais do que entender essas coisas, o meu coração anseia para que vocês sejam levados ao mesmo arrependimento que eu fui levado com 24 anos de idade. Porque se vocês aqui que são mais jovens alcançarem isso muito antes do que eu alcancei, vocês vão evitar muito sofrimento na vida de vocês. E Deus fará grandes coisas. Talvez você já tenha mais idade, então chegou o momento que Deus preparou também para você viver essa restauração. Amém? Nós precisamos, quando vamos falar de sexo, estabelecer o que é certo, antes de definir o que é errado. Porque eu sou da geração que sempre ouviu, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode assistir pornografia, não pode se masturbar. Mas por que não pode? Não pode porque não pode. Não pode porque é errado, é pecado. Mas você consegue me explicar mais? Não, não pode porque não pode, vamos mudar de assunto. Então eu vim de uma geração que nós não recebemos uma instrução clara do que era pecado e por que era pecado. Por que não podia? E para eu entender o certo e o errado, eu preciso estabelecer primeiro o padrão de Deus. E eu te faço uma pergunta: quem criou o sexo? Quem? Deus criou o sexo. Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Como que multiplica? Como que multiplica? Como? Fazendo sexo. Quem criou o sexo? E Deus viu que era bom. Olha o que ele fala aqui, Deus os abençoou. O sexo é uma bênção de Deus. Está escrito aqui. Se o sexo é uma bênção de Deus, por que a gente não fala mais sobre o assunto? Por que falar de uma bênção é tabu? Porque a nossa mente é pornificada. A gente leva para o lado mal da coisa, quando a gente deveria, em primeiro lugar, levar para o lado bom. Então Deus criou o sexo e viu que isso era bom.
e abençoou o sexo. Só que então, beleza, tá liberado, galera. Pode pegar geral, sai com todo mundo, sai beijando na boca, sai fazendo sexo com todo mundo que tá liberado. É assim que funciona? Na teoria, não. Na prática, sim. Eu lembro que, na época que eu tocava no grupo de louvor, a gente tinha um grupo de louvor bacana até. A gente era até que mais ou menos. Tanto que a gente recebia convites para tocar em outras igrejas. E aí era um prato cheio. Tocar em outra igreja era a chance de, no final do culto, beijar alguma menina. A gente já combinava o esquema de púlpito. Eu era o baixista, tocava sempre do lado do baterista, e a gente já marcava as meninas que a gente ia abordar no final do culto. Do púlpito já olhava, e aí, mano, como é que vai ser? Aí ele olhava assim na igreja, da bateria, ó, tá vendo aquela de amarelo lá no canto na direita? Então, vou chegar nela, beleza. Então ele já escolhia a menina que ele ia abordar no final do culto. E eu olhava e fazia a mesma coisa e falava, então eu vou naquela de rosa ali, lá no canto esquerdo, beleza? Beleza, acabou. Quando terminava o louvor, terminava o culto, a gente ia lá conversar com as meninas. Não dava para pegar o WhatsApp, não dava para pegar nada disso, não tinha nada disso. Era tudo ou nada naquele dia. Então ou a gente beijava na boca escondido em algum canto na igreja aquele dia, ou voltava para casa sem nada. Só que hoje eu aconselho jovens que não saem para beijar na boca, saem para ter relação sexual. Vocês percebem que a coisa mudou muito. Mudou demais. Eu aconselho meninas de 12 anos que têm o hábito de fazer sexo oral em meninos na escola. Ou isso só acontece em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro não acontece? As meninas estão crescendo com a mente de que elas precisam fazer sexo oral nos meninos porque isso é bom. E se a minha fala te assusta, isso mostra que nós temos um problema gigante. Como que você não está sabendo disso ainda? Como que no ano de 2022, com tudo isso de informação à sua disposição, você não está sabendo disso ainda? Que mundo que você está vivendo? No mundo dos olhos fechados, que tem custado um preço muito alto para toda uma geração. Custou na minha vida um preço muito alto. Porque Deus estabeleceu o sexo, criou o sexo, mas Ele deixou um princípio para ser obedecido. Gênesis 2:24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deus, quando criou o sexo, Ele reservou o sexo para o casamento. Olha, galerinha jovem, vocês precisam deixar o pai e a mãe de vocês. Vocês precisam assumir o compromisso, a aliança do casamento. E somente a partir daí, ter relações sexuais. Entenderam? Tudo que está relacionado ao sexo, Deus reservou para a aliança heterossexual e monogâmica do casamento. E daqui a pouco eu posso ser preso por pregar essas coisas. Vocês estão sabendo disso. E quando eu for preso, vocês, por favor, mandem mensagem lá para minha esposa e perguntem se ela está precisando de alguma coisa, tá? Porque esse tipo de coisa não vai mais poder ser pregado. Mas eu não vou parar. E eu vou pagar o preço. Porque eu sei de onde Deus me tirou. E pelo qual motivo Ele me levantou. Então Deus criou o sexo e estabeleceu que toda intimidade sexual é para o casamento. O livro de Levítico fala que a nudez do marido pertence à esposa. E a nudez da esposa pertence ao marido. Então olha só o que eu já aprendi. Pornografia é pecado? Sim. Quem está fazendo sexo na cena pornô
É um casal casado? Não. Eles estão se prostituindo. Prostituição é pecado? Então pornografia é pecado. Ah, mas eu vi uma cena pornô que era um casal, eles não são casados. Tá, eles são casados, mas a Bíblia também diz que a nudez de um pertence ao outro, não é para ser contemplada por outras pessoas. Você está vendo a nudez de outras pessoas? Então é pecado. E o que é a masturbação? Biblicamente falando, a masturbação é o sexo solitário, é você fazer sexo consigo mesmo, você sozinho se resolve. E quando eu me torno uma só carne, eu estou me entregando à minha esposa, e a minha esposa está se entregando a mim. Não é algo egoísta, é algo de entrega. Então, masturbação também é pecado. Agora, se o argumento teológico não te convence, pornografia e masturbação viciam por causa das alterações que elas causam no cérebro. A pornografia e a masturbação mudam o seu cérebro, neurologicamente falando. Por causa do excesso de dopaminas fabricadas no cérebro, na hora do consumo da pornografia, o cérebro, para não entrar em colapso, ele cria um novo caminho neural, estabelecendo ali o vício. Eu vou falar disso amanhã, 9 horas da manhã, com riqueza de detalhes. Todo mundo está convidado. O pastor falou que era para os líderes, mas se você quiser, venha, porque você precisa ouvir isso. Os mais jovens também, libera para todo mundo. Precisam entender a profundeza do que a pornografia e a masturbação causam no nosso cérebro. Superficialmente falando, ela vicia por causa do excesso de dopaminas fabricadas e para o cérebro não entrar em colapso, ele cria um novo caminho neural. E a masturbação? Que as pessoas começam a se masturbar cada vez mais cedo. A masturbação também vicia no pacote, porque ela manda uma informação para o cérebro. Que informação? Vocês estão vendo a minha mão? A minha mão é seca. E toda relação sexual é lubrificada. Então a minha mão causa um atrito no meu órgão genital diferente do atrito que vai ser na realidade quando tiver sexo de verdade. A minha mão, sendo eu homem ou mulher, faz uma pressão no meu órgão genital, diferente da pressão do sexo real. E essas informações são gravadas pelo meu cérebro, e aí o que acontece? O meu cérebro entende que satisfação sexual, prazer, é através daquilo que eu vejo na pornografia, e da minha mão, atrito e pressão que ela faz no órgão genital. O que isso causa na vida das pessoas? O vício. Porque quando você for ter uma relação sexual real, você não vai se satisfazer. Os meninos sofrem de ejaculação precoce, disfunção erétil. E as meninas nunca conseguem ter prazer com os seus maridos. Hoje eu aconselho casais de 23, 24, 25 anos, que casaram há 3 meses, 6 meses, 1 ano, e nunca conseguiram ter relação sexual até agora, porque o menino é extremamente viciado em pornografia e masturbação. O grande objetivo da pornografia e da masturbação é destruir as famílias. Faz parte da agenda progressista destruir famílias. Então eles vêm goela abaixo com a ideologia do feminismo, do aborto, da ideologia de gênero, enquanto eles te alimentam de pornografia. E o seu cérebro vai fritando em meio a tudo isso. E você vai cedendo a essas ideias do mundo.
Lucas 11, 33 a 36 diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E que tremendas trevas serão. O que é a pornografia se não encher o nosso corpo de trevas com algo totalmente abominável diante de Deus? É só isso. Jesus disse no Sermão do Monte: nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Mas como que você vai ser luz se os seus olhos estão cheios de trevas? Se o seu corpo está cheio de trevas? Que luz será você? Quem é você na escola? Quem é você na faculdade? Quem é você no trabalho? Quando a roda está pegando fogo e as pessoas estão falando e vendo imoralidade. Você é o cara que chega, ou a menina que chega e olha, chegou quem estava faltando. Ou quando você chega, a conversa muda, porque chegou luz e o que eles estão fazendo são trevas. Quem é você no grupo da empresa? Quem é você na roda de conversa da empresa? Eu estudei no Senai, na minha época uma escola só de homens praticamente, 32 homens numa sala de aula. O pior era o professor, só tinha homem, o professor falava o que queria. Vocês imaginam as coisas que aconteciam. E depois de 20 anos nós conseguimos reunir os amigos mais próximos da nossa turma do Senai. O que você virou, fulano? Eu virei engenheiro. E você, ciclano? E eu sou peão até hoje. Ah, é lógico, você era mó relaxado, não gosta de estudar. E você, o que você virou? Eu sou pastor. Pastor? Tá doido? E aí nós criamos um grupo de WhatsApp de mais ou menos 10, 11 homens, onde só 2 se declaram cristãos, eu e mais um. E nunca nesse grupo chegou qualquer menção de imoralidade sexual. Diferente de um outro grupo que eu tinha, os amigos da igreja de todos os tempos. E no grupo dos amigos da igreja chegava imoralidade sexual. Tanto que eu fui obrigado a sair do grupo. Tem alguma coisa errada, não tem? Os meus amigos ímpios e morais respeitando, e os meus amigos crentes compartilhando. O que está acontecendo? Trevas. Corpos cheios de trevas. É isso que o pecado sexual tem feito. Ele tem uma roupagem bonita, entrega um prazer, mas que na verdade vai cobrar um preço muito alto, porque Deus abençoa o prazer sexual dentro do casamento. Vocês que são mais jovens aí fazendo as coisas, nunca uma relação sexual fora do casamento vai ser tão prazerosa quanto uma relação sexual no casamento. Porque a relação sexual fora do casamento é morte. E dentro do casamento é a bênção de Deus. Eu nunca experimentei prazer enquanto eu estava lá fora fazendo as minhas coisas. Porque no final sempre vinha o sentimento de culpa esmagar o meu coração. O Espírito Santo nunca deixa a gente pecar em paz. Bom, por isso que a pornografia vicia, por isso que a masturbação vicia. Aí fora eles dizem que a masturbação é para conhecer o seu corpo, mas quanto mais você se masturba, menos interesse pelo sexo real você vai ter. E aí tudo que vai restar no final das contas é a destruição da família. Como eu disse, aconselhando casais jovens, aonde o menino prefere se masturbar do que fazer sexo com a esposa. Acabou de casar.
A igreja tem um ensino muito errado. Eu não estou falando essa igreja aqui, tá? Porque eu não sei. Estou falando de um modo geral, de que quando casar resolve o problema. Não, isso é coisa de juventude. Quando casar resolve o problema. Não, quando casar agrava o problema. Porque você nem gosta do sexo convencional. Você acha que sabe o que é, mas não sabe. E vai colocar uma outra pessoa na relação para se afundar junto com você. Mesmo porque, se eu estou falando de pecado, casar resolve o problema do pecado? O que resolve o problema do pecado? Arrependimento. Que foi o que Deus colocou no meu coração. Leve uma palavra para os meus filhos se arrependerem. Eu comecei a entender o buraco que eu estava enfiado quando eu comecei a estudar alguns textos bíblicos. Então, com 24 anos, pornografia, masturbação e sexo, eu assisti essa pregação, me arrependi, mas o problema não resolveu só porque eu me arrependi aquele dia. O desejo estava em mim ainda, mas eu não queria mais ser obediente ao meu desejo. E aprendam uma lição: a verdadeira liberdade não é dizer sim para todas as coisas que o mundo prega. Isso é libertinagem. A verdadeira liberdade é você conseguir dizer não para os seus próprios desejos. Você dizer não para o pecado que quer dominar a sua vida. Porque existe um propósito maior que te move. E tem um texto que traz clareza para a situação, porque é o seguinte: pecado é pecado. Não existem pecados maiores e pecados menores. Aquele ali é o pecador sexual, coloca ele no canto da igreja. Leproso tem que ficar afastado. Não é assim que a gente trata o pecado sexual? A aula dos pecadores sexuais. E aquele irmão tem desejo homossexual. Meu Deus, deixa ele do portão para fora ali, ó. Pode assistir daí de fora o culto, irmão, beleza? Fica aí fora. Você é pior do que os outros pecadores. A Bíblia fala isso? Por que a gente faz isso? É melhor meu filho que pega todas as menininhas do que se ele tivesse um desejo homossexual. Aonde está escrito isso? Para Deus ele é tão pecador quanto o outro. Pior. Se o outro tem o desejo homossexual, mas está negando a si mesmo todos os dias e tomando a sua cruz e seguindo Jesus, ele está debaixo da vontade de Deus. Porque Deus não está interessado em tirar o desejo homossexual de você. Quem diz que Deus está interessado em tirar o desejo homossexual de você? Quem diz isso são os religiosos, que acham que o contrário da homossexualidade é a heterossexualidade. Como se heterossexualidade fosse padrão de santidade. O contrário da homossexualidade é a santidade. Porque a heterossexualidade também vem carregada de desejos pecaminosos. É verdade ou não é? Olha quanto homem tem aqui, incluindo eu. Todos nós já adulteramos na vida. Porque em algum momento nós já desejamos outra mulher que não foi a nossa esposa. E nós nos sentimos superiores porque o outro tem o desejo homossexual. A Bíblia não ensina isso. Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia nivela todos como pecadores iguais. Agora tem um detalhe. De fato, o pecado sexual, ele não é um pecado maior do que outro, mas ele é um pecado que gera uma consequência pior do que outros. Porque o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 6, do 12 ao 20, mas eu vou ler a partir do 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O pecado sexual, ele tem uma consequência pior do que outros pecados, porque o apóstolo Paulo fala que é o pecado contra o próprio corpo.
Ué, mas se eu usar droga, eu não estou pecando contra o meu próprio corpo? Se eu beber, eu não estou pecando contra o meu próprio corpo? Por que Paulo fala do sexo como sendo o pecado contra o próprio corpo? Ele está explicando. Porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e agora nós somos o templo do Espírito Santo. Eu posso pegar o templo do Espírito Santo e uni-lo à imoralidade sexual? Sim ou não? Os meus olhos agora são os olhos do Espírito Santo. Eu posso entregar os meus olhos para a pornografia? Sim ou não? É isso que ele está dizendo. Não há comunhão do santo com o profano, do puro com o impuro. E uma vez que você pega o seu corpo que foi comprado pelo sangue de Jesus, e que você é templo do Espírito Santo, e você entrega a ele a qualquer forma de imoralidade sexual, você está pecando contra o seu próprio corpo. O que isso significa? Significa que o seu caráter está sendo destruído. Quando você se converteu e entregou a sua vida a Jesus, o que diz a Bíblia? João capítulo 3 diz que nós nascemos de novo, certo? E o que aconteceu naquele momento? O Espírito Santo veio morar em nós. E quando ele veio morar em nós, ele veio com uma missão: construir a imagem de Cristo em nós. Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Todas as coisas cooperam para que a imagem de Cristo seja construída em nós. O Espírito Santo está construindo a imagem de Cristo em nós. Mas quando eu pego o meu corpo e entrego ele à imoralidade sexual, ele não está fazendo mais isso. Ao invés do caráter de Cristo estar sendo construído em mim, o processo inverso está acontecendo. Está acontecendo uma destruição de caráter. Aí o adolescente, quando criança, começa a assistir pornografia com 8 anos de idade. Com 20, ele ainda é um jovem, mas já com 12 anos de imoralidade nas costas. Que tipo de ser humano ele será? Eu estava aqui, irmãos. Eu estava tocando os instrumentos. Eu estava participando da coisa toda, mas era só uma máscara, por dentro eu estava morto, cada vez mais morto. Com a mesma mão que eu tocava o instrumento, eu me masturbava a semana inteira. E eu achava que Deus estava recebendo o meu louvor e estava se agradando disso. Ele estava. A igreja no Brasil cresce assustadoramente. Só que ela não se aprofunda, é um crescimento em largura, mas não em profundidade. Talvez o censo atualizado vai mostrar que a nossa nação tem 60 milhões de cristãos protestantes, 60 milhões. E nós somos conhecidos aí fora como o país do carnaval, do sexo fácil. Como que 60 milhões de cristãos protestantes não conseguem mudar a identidade da nação para o mundo? Por quê? Porque nós estamos muito acomodados com os nossos atos religiosos, achando que está sendo a melhor coisa do mundo, quando Deus olha os nossos corações e sabe quem nós somos no secreto. Eu não estou nem aí para a posição política de vocês, mas pela primeira vez a igreja se uniu para orar por um propósito, não foi isso que aconteceu? Sim ou não? E Deus fez o que a igreja pediu? Agora, quantas vezes a igreja se reuniu para orar pedindo perdão dos seus pecados? Quantos pastores foram afastados do ministério porque começaram a usar drogas? Não conheço. Quantos foram afastados do ministério porque começaram a beber? Não conheço. Quantos foram afastados do ministério por causa do pecado sexual? Conheço milhares. Aonde está o arrependimento? Quando eu olho para a Bíblia, e a nação de Israel começava a ser oprimida pelos seus inimigos, o que eles faziam? Eles pediam perdão a Deus pelos seus pecados.
A igreja se reuniu para orar, mas esqueceu de pedir perdão pelos próprios pecados. Deus não ouve esse tipo de oração. Deus concede graça ao coração quebrantado e contrito. E nós estamos unindo os nossos corpos, que é para santificação, ao profano da imoralidade sexual. O que Deus sente? Ele tem compartilhado. Parou? Não, voltou. O que Deus sente em seu coração, Ele tem compartilhado numa forma de batismo de angústia. Eu não aguento mais receber as notícias que eu recebo. Todo dia alguém me manda que um bebê foi estuprado e morreu. Com 8 dias de vida, um avô abusou de um neto e levou ele a óbito. Eu não aguento mais saber que as nossas crianças na região ribeirinha, ou nos sertões do Nordeste, de Minas Gerais, em qualquer lugar, eu estive lá, e os caminhoneiros pagam R$2 para uma criança fazer sexo oral neles. E as pessoas arrancam os dentes dessas crianças para elas não morderem. Eu não aguento mais ouvir essas coisas. Cadê a igreja? Conheci alguns missionários sinceros nesses campos, se matando, pegando um monte de criança, levando para a igreja, fazendo culto. Conheci o missionário Rogério lá em Juazeiro do Norte, ele lotando o carro dele de criança, pegando todas as crianças que ele conhece na vila e levando para o culto. E eu falo, missionário, como que você se sustenta? Ele, pela misericórdia de Deus, de vez em quando alguém me manda uma oferta. Mas cadê as igrejas que te enviaram? Que igreja que me enviou? Eu vim por conta própria. Meu Deus. E tem pai que fala assim, e eu levar meu filho hoje à noite na igreja para ouvir sobre esse assunto? Eu não, vou deixar ele em casa. Vai prestar contas para Deus. A nossa omissão é muito grande. O assunto é muito profundo. O pecado sexual ele é tão maligno, e ele é um pecado contra o próprio corpo. E você vai entender por que um caminhoneiro ou qualquer pessoa é capaz de pagar R$2 para uma criança sem dente fazer sexo oral nele. Porque talvez você esteja pensando assim, esse cara é um monstro. E ele é. Mas o problema é que você que também assiste pornografia, você está no mesmo caminho que ele. Ele só está mais adiantado, mas você está indo na mesma direção que ele. Esse cara é um monstro, e você está indo também. Porque o pecado sexual ele é insaciável, ele não tem limites. É por isso que os nossos jovens têm que ouvir sobre isso desde muito cedo, para evitar que lá na frente eles cometam atrocidades. Que é o que tem acontecido. Eu lido com jovens de 20 anos que se masturbam de 8 a 10 vezes por dia. Se os pais, quando eles tivessem 8 anos de idade, tivessem conversado com eles, hoje eles não estariam fazendo isso. 8 a 10 vezes por dia. O pecado ele se apresenta de uma maneira cíclica que se repete e que te vai levando a cometer atos cada vez mais abomináveis. Nós no Vida Pura chamamos isso de o ciclo do pecado e a espiral da degradação.
Lembrem-se que eu estou contando a minha história desde o início. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então o pecado, ele é um ciclo que se repete em 4 estágios, 4 níveis: tentação, sedução, cometer o ato e morrer. É assim que acontece. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. De quem é o mau desejo? Vou repetir: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. De quem é o desejo? É meu. Então não vem com esse papo que o diabo está furioso com a minha vida. O diabo está furioso comigo. Eu caio por culpa do diabo. Eu caio porque a minha esposa me abandonou sexualmente. Eu sou uma vítima daquela víbora. Minha esposa me abandonou. Por isso que eu assisto pornografia e me masturbo. Não, ela te abandonou porque você não é um marido que a Bíblia diz que você deveria ser. Então eu preciso assumir a responsabilidade dos meus atos, porque o mau desejo habita em mim. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Tentação é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Tem certeza? Tudo bem. Tentação não é pecado. Jesus foi tentado no deserto, porém ele não pecou. Então tentação não é pecado. Enquanto sou tentado, ainda há a possibilidade de fugir. Concordam? Sabe o que isso me ensina? Que eu vou ser tentado pro resto da vida. A tentação não desapareceu da minha vida porque hoje eu sou o líder do Vida Pura. Está nascendo alguma asa de anjo em mim aqui? Sim ou não? Então não virei anjo. A tentação não me domina mais. Eu não sou mais escravo dos meus desejos, mas ainda sou tentado, porque Deus molda caráter através da tentação também. Quando sou tentado, tenho a oportunidade de dizer não ao pecado e obedecer a Deus, e isso me aproxima de Deus. Eu tenho lidado com uma geração de homens fracos, que se vitimizam porque são tentados. Eu abro as caixinhas de pergunta lá no Instagram do Vida Pura. Depois vocês sigam o Instagram do Vida Pura, beleza? Dá uma moral pra gente lá, tá bom? Eu abro a caixinha de pergunta, aí vem um marmanjo de 35 anos de idade falando que ele não consegue parar de se masturbar, ainda põe aquela carinha de choro na frente. É um vitimista. A pornografia infantiliza os seus consumidores, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então a tentação, ela não vem da mesma forma como ela vinha antes na minha vida, mas ela ainda vem. Deixa eu te falar, você tem desejo homossexual? Talvez você vai ter que lutar isso pro resto da vida. E Deus não te ama menos por isso. Deus te ama da mesma forma. Porque Deus não está preocupado em arrancar o desejo homossexual de você, igual o irmão religioso da sua igreja está. Ele te ama assim. O que Ele quer de você é obediência. Eu tenho alunos do Vida Pura que começaram conosco com esses desejos homossexuais, hoje são casados, têm filhos, mas continuam com desejos homossexuais. São desejos que não os escravizam mais, não os dominam mais, mas ainda existem. E eles falam como o apóstolo Paulo fala: 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse esse espinho na carne, mas o Senhor respondeu: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eles entenderam que os desejos deles os aproximam de Deus. Não se sentem mais condenados, mas se sentem amados, porque Deus não os rejeita. Deus não condena o desejo, Deus condena a prática. Porque desejo todo mundo tem, homo ou hétero. A questão é cada um negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus todos os dias. Não importa qual desejo eu vou ter que crucificar na cruz, importa que eu crucifique tudo na cruz e siga Jesus.
Isso está claro para vocês? Então, cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. O segundo estágio do ciclo do pecado é a sedução. O pecado se apresenta como algo muito bom, algo muito prazeroso. Nessa hora, o cérebro entra num modo fantasia. Nada pode dar errado, o que eu faço não pega nada, é da hora, é bom, é prazeroso, ninguém vai ficar sabendo. Então, você não mede consequências dos seus atos, vai lá e faz. Então, esse desejo tendo concebido, dá à luz o pecado. Você vai e comete o ato pecaminoso. Você foi tentado, não fugiu na hora da tentação, não resistiu na hora da tentação, não usou as armas espirituais na hora da tentação, foi seduzido pelo pecado e cometeu o ato pecaminoso. O que diz o texto então? E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Todo pecado gera morte. Só que a gente não acredita nesse texto, sabe por quê? Porque nós somos imediatistas. Eu provo. Quando você manda mensagem para alguém no WhatsApp, aqueles 2 risquinhos, que cor que eles ficam quando a pessoa lê? Quando aquele negócio fica azul e a pessoa não responde, como que você se sente? Porcaria do risco ficou azul. Quer dizer que a pessoa leu. E ela não te responde, como que você se sente? O que esse miserável está fazendo? Está aprontando alguma coisa que não me responde? Deve estar fazendo coisa errada. Nós somos ansiosos, imediatistas. Quem é aqui psicólogo? Psicólogo. Quem é psicólogo? Psicóloga. A demanda dos adolescentes está aumentando? Uma geração de 12 anos já com ansiedade, síndrome do pânico. É assim ou não é? Eu tenho a minha tese. Eles estão envolvidos em pecado sexual. Claro que não é só isso que leva eles à ansiedade, síndrome do pânico e tudo mais. Mas pode vasculhar. Tem coisa de sexo no meio. Tem abuso. Pode ver. Nós somos extremamente ansiosos. É uma geração extremamente ansiosa. Os mais novinhos aqui, coitados, não sabem nem o que é mandar uma carta. Quem já mandou uma carta e ficou esperando a resposta? Está em época de Copa do Mundo, né? Álbum de figurinha da Copa. Eu tive um álbum de figurinha do Street Fighter. Esse é das antigas, hein? Faltava 4 figurinhas. Aí no álbum dizia, manda o dinheiro por uma carta, coloca as figurinhas que você precisa e a gente manda de volta a figurinha para você. Coloquei o dinheiro na carta, minha mãe foi lá comigo, mandei a carta. Todo dia eu chegava da escola e falava, mãe, a carta chegou? Mãe, a carta chegou. Demorou 2 meses para chegar as figurinhas do Street Fighter. Hoje a gente não aguenta esperar 1 minuto a pessoa que não respondeu a gente. E isso prova que eu não acredito nesse texto, porque o texto diz que o pecado gera morte. E a gente olha para a esquerda, olha para a direita, e não aconteceu aparentemente nada. Aí você fala o quê? Não pega nada, vamos continuar fazendo as mesmas coisas sempre. Só que aí, esse pecado, como eu falei, que é um ciclo, ele se manifesta em forma de espiral, ele vai descendo cada vez mais para o fundo do poço. E é aqui que começa a destruição da minha vida. Romanos 1, 21 diz assim, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. O primeiro degrau que eu desci, você está vendo que eu estou vindo? Eu fui fazendo essas coisas. E aí Romanos 1, 21, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. O primeiro degrau que a gente desce nessa escada que vai até o fundo do poço, é o pecado da idolatria, deixar de glorificar a Deus. Quando eu deixo de glorificar a Deus, eu me torno um idólatra. Eu tiro Deus do centro e coloco outra coisa no lugar. O que eu coloquei no lugar de Deus? O quê? O sexo? Não. Eu mesmo. O meu desejo, a minha vontade, eu quero agora, eu vou assistir pornografia, eu vou beijar as meninas tudo aí, eu vou fazer, eu vou trair a minha esposa, é o meu desejo, é o eu no lugar de Deus.
Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. O segundo degrau que a gente desce é o degrau de não render graças a Deus, um espírito de gratidão. Está todo mundo vestido aí? Ou veio alguém pelado? Quem está pelado, levanta a mão. Tem algum pelado? Então tá. Nós temos um projeto de levar o Vida Pura para Angola, porque na igreja do meu pastor tem 4 angolanas. Eu falo na igreja do meu pastor porque ele é meu pastor, mas eu não sou diretamente membro da igreja dele, sou membro de outra. Eu tenho mais de um pastor e glória a Deus por isso. Mas o meu pastor, na igreja dele tem 4 angolanas, e elas falaram: Felipe, é muito importante levar o Vida Pura para o meu país. O angolano fala português, né? Um português bonito. Eu falei: por que, Jacira? Porque lá na Angola, as novelas brasileiras começaram a ser transmitidas, e as mulheres angolanas não querem mais se vestir com roupas africanas, elas querem se vestir como as mulheres brasileiras, calça jeans, sapato de salto alto. Só que 95% do povo angolano vive em extrema pobreza. Então os 5% que detêm o poder da riqueza, pegam essas meninas e em troca de uma calça jeans, elas se prostituem. Só que quanto custa uma calça jeans? Agora, quanto custa um iPhone? Então esses homens falam: e aí, gostou da calça? Gostei. Gostaria de ter um iPhone? Claro que sim. Pois bem, o iPhone é mais caro, então a prática sexual que você vai ter que fazer agora vai ser mais degradante. E eles começam a escravizar essas meninas sexualmente, em troca de bens materiais. Você já deu graças a Deus pela calça que você está vestindo? Ou você está reclamando pelas coisas que você não tem? Deus odeia os murmuradores, diz a palavra dele. E quando eu perco o espírito de gratidão, qual é a maior alegria que o cristão deve ter na vida? A alegria da salvação. Quando eu perco a alegria da salvação, eu tiro os meus olhos do que é eterno e coloco os olhos nesse mundo. Eu passo a desejar só esse mundo. Que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios: assim fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório e passageiro, mas o que não se vê é eterno. Então nós nos tornamos pessoas carnais. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Pensamentos fúteis e coração obscurecido é mais um degrau que a gente desce. A pornografia infantiliza os seus consumidores. Os homens não amadurecem, nem as mulheres. São pensamentos infantis. E isso amanhã de manhã eu vou explicar cientificamente falando. Mas a ciência fala aquilo que a Bíblia já falava há muito tempo. Pensamentos infantilizados. Quem são os solteiros da igreja? Tem ninguém solteiro? As meninas querem casar com um menino que só sabe jogar videogame? É bom que ele trabalhe, né? Garanta o sustento, se esforce, tome decisões, conduza a família. E os meninos querem casar com as meninas que só sabem tirar foto e postar no Instagram? Quer casar com uma dessa? Ninguém quer casar com gente assim. Mas é o que está acontecendo. Pessoas infantilizadas, meninos e meninas se unindo em matrimônio para desfrutar dos privilégios dos casados, mas jamais conseguir assumir as responsabilidades. Quem cria os filhos? Os avós. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mais um degrau. Toda essa ideologia que vocês estão ouvindo na escola, parece sabedoria, não parece? Mas Deus olha do céu e fala: isso é loucura. Todo esse movimento libertinoso, com aparência de sabedoria,
Só porque o Felipe Neto tem trocentos milhões de seguidores no YouTube, de inscritos, e tudo que ele fala parece que é, nossa, que sabedoria. Aquelas meninas que ficam dando aquelas dicas e falando tudo aquilo, e vocês olham e falam, nossa, isso que é sabedoria. E Deus olha do céu e fala, isso é loucura. Isso é loucura. Pessoas que se dizem sábias, mas se tornaram loucas. E você vai descendo nessa espiral, aí você vira para mim e fala, o que isso tem a ver com sexo? Versículo 24 de Romanos 1. Por isso, por causa de tudo isso que eu falei até agora, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Deus os entregou à impureza sexual. Sabe o que acontece quando você não se arrepende? Deus olha para você e fala assim, como é a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nessa hora aqui, Deus olha para você e fala, é pecado sexual que você quer? É imoralidade que você quer? Então toma. Viva a sua imoralidade agora do jeito que você quiser. Você está entregue a si mesmo. Vocês estão vendo a libertinagem da nossa nação? Então, Deus está julgando um povo. E quando Deus julga um povo, Ele entrega esse povo à imoralidade sexual. Essa é a minha vida. Antes de eu me arrepender, eu me peguei assistindo. Eu, na minha casa, estava assistindo um vídeo de uma mulher tendo relação sexual com um animal. E quando eu vi que eu estava excitado com aquilo, eu comecei a ter nojo de mim mesmo. E eu fui tomar um banho e comecei a me esfregar com a bucha, só que não dava para eu me lavar, porque o que estava sujo não era o meu corpo, era a minha alma, era o meu coração. E eu percebi, naquele momento, hoje tendo conhecimento, que Deus estava me entregando aos meus próprios desejos. Porque quando Deus entrega alguém aos seus próprios desejos, só existe duas coisas que podem acontecer. Ou você se arrepende, ou você se afunda de vez. E é por isso que Deus colocou no meu coração, que onde eu devesse passar, mais importante que as informações que eu ensinaria, eu precisaria convidar pessoas a um arrependimento verdadeiro. Porque a intenção de Deus não é te entregar para a sua destruição, mas para que você se arrependa e seja salvo. Para que Ele reconstrua a sua história, para que Ele restaure a sua vida. E no ano de 2010, eu entendi isso e comecei a clamar, pedindo perdão para Deus dos meus pecados. E eu falei, Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu toquei no louvor e eu tinha acabado de me masturbar. Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu fui no culto e eu saí do culto e fui para o motel. Senhor, me perdoa por todas aquelas horas e horas e horas de vídeos pornográficos que eu assisti, um pior do que o outro, um mais degradante do que o outro. Senhor, perdoa por todas as horas que eu gastei no bate-papo em busca de sexo virtual. Comecei a confessar os meus pecados para Deus. Salmo 51:17 diz que Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Segundo Crônicas 7:14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Eu comecei a entender que existem promessas de restauração da parte de Deus e comecei a buscar isso, deixando claro para Ele tudo que eu tinha feito. Não que Ele não saiba, Ele viu tudo. Ele esteve presente, Ele é onipresente, mas eu precisava confessar diante dEle. Então, se você se enxerga nesse mesmo lugar que eu me enxergava na minha vida há 12 anos atrás, eu quero dizer que existe um caminho de esperança e de restauração. Mas para você viver uma restauração, você precisa primeiro se arrepender.
E quando você se arrepende de toda a masturbação, de toda a pornografia, de todas as ficadas que vocês estão dando na escola, beijando todo mundo na escola, Deus ouve do céu. E Ele começa a pôr a mão dele, e Ele estende essa mão lá no fundo do poço dessa espiral de degradação. Joga a cordinha para você assim, ó. E eu lembro quando Deus jogou essa corda para mim, eu agarrei com todas as forças. E Ele começou a me puxar desse buraco. De vez em quando Ele fazia assim, ó. Balançava a corda e eu batia no buraco. Ficava todo esfolado, todo machucado. Porque o processo é dolorido. Tem que abrir mão de muita coisa, tem que ser disciplinado, tem que ser perseverante. Todos aqueles que me mandavam imoralidade no meu WhatsApp, eu cortei, excluí, bloqueei. Mas, nossa, eles não eram seus amigos? Amigos uma ova. Meus amigos são aqueles que me levam para perto de Deus. Não, mas você tem que evangelizar para eles. Se é a minha missão, eles vão aparecer na minha vida de novo. Mas agora não. Agora quem precisa de ajuda sou eu. Eu não estou em condição de ajudar ninguém. Eu que preciso de ajuda. Eu preciso ser humilde para entender isso. A não ir frequentar determinados lugares, eu cancelei todas as minhas redes sociais. Tá certo que na época era o fim do Orkut e o Facebook estava bombando. Eu não tenho Facebook até hoje. Eu não morri porque eu fiquei sem rede social, viu? Não morri. Pode dar uma certa crise de abstinência, mas depois passa. Você vai fazendo escolhas. Eu não vou em determinado lugar. Eu fiquei anos sem ir à praia. Anos. Meu problema é a pornografia. Na praia só tem gente pelada. O que eu vou fazer lá? Não vou. Computador no quarto, porta fechada, nunca mais. Todo mundo tem que ver o que eu estou acessando. Então você vai fazendo escolhas e você vai tomando atitudes e você vai construindo isso, algo em que Deus vai restaurando a sua vida. E para fechar essa palavra, eu quero convidar o grupo de louvor para vocês se prepararem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Salmo 1. Pode colocar aí na tela, aí, por favor, o Salmo 1. Olha o que diz o Salmo 1, os primeiros versículos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Parem de ouvir o professor maconheiro da escola de vocês. Parem de ouvir os amiguinhos que não falam nada com nada. Comece a ouvir o pastor de vocês. Antes, comece a ouvir o pai de vocês, a mãe de vocês. Seu pai e a sua mãe sabem o que é bom para você. Para de menosprezar o seu pai e a sua mãe. Ouçam os pais de vocês. Eu tive que pedir muito perdão para minha mãe e para o meu pai, pelo filho mal criado e sem educação que eu fui. Porque a pornografia fez isso comigo. Quem tem mais de 40 anos aqui? O respeito que vocês tiveram pelos seus pais não chega nem perto pelo respeito que a minha geração teve pelos meus. Vocês trataram os seus pais de uma maneira que os seus filhos não tratam vocês. Vocês tiveram muito mais respeito na vida. Nós somos uma geração mal educada. E Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe para que se prolonguem os nossos dias nessa terra. Ouçam mais os pais de vocês e a mãe de vocês. Felipe, eu nem conheço o meu pai. Olha quantos homens aqui que podem assumir esse papel. Que você pode se espelhar. Aí os homens estão pensando, não se espelhe em mim não, é porque eu sou esse cara da pregação. Não tem problema, pede perdão, hoje é o dia. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. Galera, não é porque todo mundo está fazendo o que vocês vão fazer também. Não é que todo mundo fica com todo mundo que vocês vão ficar também. Não é porque as meninas beijam as meninas agora que vocês têm que beijar também. Não é porque os meninos beijam os meninos que vocês têm que beijar também. Deus não criou vocês para isso.
nem se assenta na roda dos zombadores. Quem é o círculo de amizade de vocês? Escolham os amigos de vocês, escolham com quem vocês querem caminhar. Felipe, mas se eu não caminhar com a galera, eu vou ficar sozinho. Pois fique. Fique sozinho. Os mesmos amigos que zombavam de mim quando eu já era mais novinho na escola, são os mesmos que depois de anos me vieram pedir oração, pedir aconselhamento, porque a vida estava destruída. Pode passar. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A lei é o livro, é a Bíblia. O salmista está dizendo que existe prazer em ler esse livro constantemente. Eu tenho essa Bíblia aqui há alguns anos já, eu tenho outras, mas eu tenho essa há alguns anos, e eu carrego ela comigo. Ela é um xodó para mim, ela é toda marcada. Semana passada eu deixei no carro do irmão, no intervalo da programação. Não esqueci de jeito nenhum. Esse cara não vai embora antes de eu pegar minha Bíblia. A Bíblia é a minha Bíblia. Essa daqui não. Ela tem algumas datas significativas aqui, no final, que eu anotei. Daquilo que Deus foi fazendo na minha vida. Eu entendi que esse livro aqui me proporcionava um prazer infinitamente maior do que o pecado sexual. Pode passar. Por quê? Porque a partir do dia que eu me arrependi dos meus pecados, a partir do dia que eu comecei a me livrar do conselho dos ímpios, a parar de imitar os pecadores, a não frequentar os mesmos lugares que os zombadores, sair dos grupos de WhatsApp, cortar vínculos de amizade que não são seus amigos, e eu comecei a meditar nesse livro com pessoas que estavam de coração sincero fazendo a mesma coisa. Eu comecei a viver essa promessa na minha vida. Olha a promessa. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Eu vi que eu poderia ser essa árvore de bons frutos. Uma árvore come dos seus próprios frutos? Não. Quem come são as pessoas que estão ao redor dessa árvore. E eu comecei a entender que isso significava ter uma vida com propósito. O versículo base do Vida Pura, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu abandonei o pecado sexual e entrei nessa caminhada de restauração, eu comecei a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu comecei a me tornar essa árvore de bons frutos. Eu comecei a viver os planos e os propósitos do Senhor para a minha vida. E eu nunca imaginei servir num ministério que falasse sobre esse assunto. Eu nunca imaginei pregar aqui sobre isso. Porque Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu era o menino mais tímido da nossa turma na igreja. Eu era aquele que a mãe tinha que ir junto na sala lá das crianças, porque eu não queria ficar sozinho, enquanto os outros meus amigos estavam de boa. Eu era o que passou mais tempo chupando o dedo e cheirando uma fralda. Eu era o mais acanhado. Um dia um missionário foi pregar na nossa igreja, ele pôs a mão na minha cabeça e falou que eu seria um missionário que pregaria em vários lugares. E naquela época eu era novo, mas eu pensei assim, eu não consigo nem abrir a boca, como que eu vou pregar? E os meus amigos que estavam mais perto ouviram também aquilo. Eu era o mais tímido. Porque Deus faz infinitamente mais. E aí eu te pergunto, você quer viver a mentira do pecado sexual que gera morte? Ou você quer viver os propósitos de Deus para a sua vida? A escolha é sua. A escolha é sua. Agora é você e Deus. E talvez vocês pensaram nesse culto para os jovens. Amém, eles estão aqui. Estão ouvindo a palavra.
Mas talvez Deus está alcançando outros corações nessa noite, para que possam servi-lo com integridade. Amém? Você não é o seu pecado sexual, você não é o seu desejo homossexual, a sua identidade não se define a isso. Você é filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus. E Deus quer fazer de você uma árvore que dê bons frutos. Ele quer que você viva os propósitos dele para a sua vida. Amém? Então fique de pé nessa hora. Feche seus olhos. Coloque a mão aí no seu coração. Eu vou orar por você. E quando eu terminar essa oração, o grupo de louvor vai cantar um louvor. E aí vocês, é um louvor muito conhecido, cantem esse louvor em forma de oração também. Que a letra dessa música se torne verdade na sua vida. Que hoje possa ser o primeiro dia de uma grande transformação. Eu não estou preocupado em quantos vão ser levados ao arrependimento verdadeiro aqui nessa noite. Porque se uma alma for, essa uma alma pode impactar toda uma geração. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai amado, Pai querido, nessa hora nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, com o nosso coração sincero e aberto, Pai. Nós entendemos o quanto o pecado sexual é maligno nas nossas vidas. E nessa hora nós somos levados a uma reflexão individual. Pai, que o Teu Espírito Santo traga a memória agora dos Teus filhos, os pecados sexuais que eles já cometeram na vida. Eu sei que existem alguns aqui que não estão mais cometendo tais atos, dos quais o Senhor já os perdoou, mas outros ainda estão presos à prática da pornografia, da masturbação. Mas o Senhor quer restaurar vidas, quer restaurar corações. O Senhor quer que as pessoas vivam os Teus propósitos, pois eles são Teus filhos. E para viver propósitos, o primeiro passo é o arrependimento. Que nessa hora, Pai, nós possamos ter coragem de confessar os nossos pecados diante de Ti, Senhor. E que Teu Espírito Santo promova em nós um arrependimento genuíno, Pai. A nossa identidade, ela não se resume ao nosso desejo pecaminoso. Ela está guardada em Ti, Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, olha para nós, não porque nós merecemos, mas lembra do sacrifício do Teu Filho naquela cruz do Calvário, Senhor. Lembra do sangue que foi derramado para comprar as nossas vidas, Pai. Aqui tem pessoas mais jovens, que eu oro para que eles sejam guardados na Tua presença, Senhor, e não sejam seduzidos pelas paixões deste mundo. Aqui tem pessoas mais velhas, Pai, que já estão há anos numa caminhada, e eu não sei se essa caminhada envolve pecado sexual, mas seja qual for as lutas que eles estão travando, que nessa noite eles possam se derramar na Tua presença, Pai. Nós queremos, Senhor, levantar uma geração pura, Senhor, uma geração que se arrepende dos seus pecados e que se permite ser trabalhado no íntimo do coração para viver uma restauração. Ó Senhor, que daqui a um tempo eu possa ouvir testemunhos, Pai, dessas pessoas sendo essas árvores de bons frutos, vivendo os Teus propósitos, vivendo os Teus sonhos. Ó Deus, nós queremos viver os Teus sonhos, os Teus propósitos, porque eles são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Senhor, da mesma forma que o Senhor restaurou um pecador miserável como eu, que estava no fundo do poço, o Senhor pode fazer o mesmo com qualquer um que está aqui nessa noite, Pai. Que nessa hora, essa convicção de pecado, arrependimento, confissão, perdão e restauração da identidade seja firmada, Pai, enquanto nós oramos a Ti esse louvor que define o que nós queremos ser e o que nós somos para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, e em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, oh Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Essa é a sua identidade. Esse é o verdadeiro prazer que Deus quer entregar para a sua vida. Essa é a vida que Ele tem para você. A vida de um verdadeiro adorador que não está entregue nem escravo dos próprios desejos. É um Deus de amor que restaura, que te recebe na presença dEle. É o pai do filho pródigo que recebeu o filho pródigo todo sujo, todo fedido de volta. É Ele quem restaura a nossa identidade. Você não precisa abandonar o hábito para depois se aproximar dEle. Ele te convida hoje, nesse momento, nessa condição, porque é Ele quem te recebe, é Ele quem te limpa, é Ele quem troca as suas vestes, é Ele que coloca o anel no seu dedo, firmando a sua identidade de filho. E já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
E uma vez que o seu pecado foi confessado, o diabo já não pode mais te acusar. Você é aceito na presença de Deus para viver o que essa canção diz, para viver essa verdade de verdadeiro adorador que produz um prazer verdadeiro. O pecado sexual é um prazer mentiroso que leva à morte, mas o prazer em Deus é um prazer verdadeiro que te leva a viver propósitos. Deus está restaurando vidas nessa noite. Deus está entregando sonhos e propósitos aqui nessa noite. Deus está mudando o rumo das histórias aqui nessa noite. Deus está marcando vidas para uma nova realidade. Daqui nós veremos casamentos restaurados. Nós veremos novos trabalhadores que vão servir nessa obra de falar sobre pureza sexual. Pessoas capacitadas com um testemunho lindo de transformação. A sua vida não é uma vergonha, porque a vergonha do nosso passado Deus transforma em testemunho para a glória dele. Não importa o que você tenha feito, não importa. As coisas que eu fiz foram vergonhosas sim, mas Deus transformou em testemunho para a glória dele, e ele vai fazer isso na sua vida também. Deixe seu coração aberto para ele, que hoje possa ser o primeiro dia de muitos outros que você vai caminhar na direção dele. E eu creio na restauração, creio nos testemunhos para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém.